Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui está, como prometemos, o primeiro vídeo da série Alquimia. Nós dissemos no último vídeo sobre Baphomet que começaríamos uma pequenina série sobre alquimia. Esta é a nossa intenção de fazer talvez 3 ou 4 vídeos. E este é apenas uma introdução, né? Não se esqueçam de dar o seu like, não se esqueçam de fazer com que vocês, além de se inscrever, trazer mais pessoas para que se inscrevam no nosso canal, porque quanto mais inscritos, quanto mais visualizações, mais o YouTube recomenda. Se vocês querem que nós cresçamos, que a verdade seja dita e que o que nós temos para compartilhar seja compartilhado com vocês, então façam isso. Então vamos agora aquele mecanismo do texto para a câmera, da câmera para o texto. Mas não se esqueçam do seguinte: estou jogando o tarô por horários e preços pré-determinados, é, dando lições de cabala, de alquimia e também de interpretação dos sonhos do psicanálise. Não esqueçam disso, são cursos que nós estamos fazendo particularmente. Particularmente quer dizer por vídeos. Vamos começar então. O assunto é muito interessante. Introdução à Alquimia 1. A Lei do Segredo. Sempre foi imposto ao iniciado calar sobre o que lhe era dito pelo seu iniciador. Vamos dizer aqui por quê. As partes mais importantes do que o mestre ensina ao recipiendário, este nome esquisito, é o verdadeiro substantivo que indica aquele que recebe, recipiendum, recipiendário, receptáculo, recebedor. Portanto, recipiendário é uma palavra estranha para dizer que é aquele cidadão que recebe esse nome, que está recebendo alguma coisa da tradição oculta, que jamais deve ser de conhecimento geral, pois a isto se chama profanação. Profano significava apenas, inicialmente, aquele que está diante do templo, mas a palavra inocente tomou um sentido de algo semelhante à maldição nos meios do ocultismo e do esoterismo. Vamos dar um exemplo. Baseado nos vídeos anteriores, por exemplo, a palavra Baphomet é um criptograma, ou uma mensagem que esconde algo, ou um anagrama, que são sílabas, letras ou coisas misturadas, símbolos misturados. E tudo isso embaralhado é a fim de que não seja possível aos curiosos, aos indignos, saberem o significado das coisas sagradas. O mundo divide-se, para nós, em sagrados e profanos. No caso do Baphomet, nossa pergunta é: a tradução da palavra é, segundo Elifas, o pai de todos os homens do Templo da Paz. Porém, a palavra Ba não é pater, enquanto que o resto é em latim. Então, Ba é ab, que é ao contrário, que significa pai. Mas se a frase fosse toda em latim, seria pater hominum hominum templi passis. Então, o pai de todos os homens templo da paz. Mas acontece que, me enrolei um pouquinho, né? Então, Ba não é latim, é hebraico. E o resto é em latim. Então, por que não tudo em latim? Por que não tudo em hebraico? Por quê? Porque essa sílaba em hebraico para mostrar que a maçonaria, o esoterismo, tem muito a ver com o judaísmo. Maçonaria e hermetismo em geral tem a ver com o Egito, tem a ver com a Grécia, mas tem muito a ver com o judaísmo. Portanto, não se escreveu a frase toda em latim. Pater hominium templi passis. Então devia ser todo assim em latim. Ou em hebraico, que eu não saberia dizer agora como é que é tudo.
Mas isso nos leva para o bode do Yom Kippur, que era oferecido a Azazel, o demônio Azazel. Logo, tinha que ser uma pista que desse a entender ao pesquisador que nós estamos então aqui diante de um símbolo que tem tudo a ver com o judaísmo, com o simbolismo judaico. Vejam vocês como um detalhe mínimo faz toda a diferença. E aí, vamos dar a vocês uma coisa curiosa. Enganar, engodar, induzir ao erro são recursos considerados válidos em relação aos segredos da ciência oculta. Então, minha gente, dentro do ocultismo é permitido enganar, engodar e induzir a pistas falsas. Por exemplo, aqui nós temos, vamos voltar a nossa câmera, o que os alquimistas apresentavam como sendo seu laboratório alquímico. Evidentemente não é isso. Não é isso aqui, tá? Então, esse era o desenho que eles apresentavam. Então, para todo mundo, eles apresentavam isso aqui, tá vendo? Ó? Então, todos achavam que o que eles faziam era, estavam dentro de um laboratório alquímico fazendo esse trabalho. E esse trabalho é um laboratório de alquimia. É mentira. A alquimia é o conhecimento da mente e do corpo do homem. Mas naquela época a igreja achava que a formação da mente humana, ou seja, a formação do conhecimento, né, da moral da espiritualidade era exclusividade da Igreja Católica. Portanto, eles tinham que fazer isso. Então, era necessário. E não podiam dizer isso ao iniciando, ao recipiendário, quando ele entrava logo, porque ele não merecia confiança ainda. Ele teria que merecer primeiro a confiança. Aqui nós temos, portanto, um exemplo. Isto seria um laboratório alquímico que era, na verdade, uma grande mentira, porque nada disso tinha a ver com alquimia. Mas não se é permitido como é lei. Vamos continuar. Então, a mesma coisa vai acontecer com a palavra ciência. Por exemplo, a gente diz que estamos estudando as ciências ocultas, mas ciência, dentro do ocultismo, é escrita assim. Vamos lá para a câmera. Olha que diferença. Olha só. Ó. A palavra vem de shio, que é sei, e da ciência. Sei com conhecimento de causa, com bom embasamento, diferente do que deu depois, sem o S, ciência, que são as ciências profanas hoje, que não tem a menor noção, né, vive mais enrolada do que linha em carretel. Embora nós levamos muita coisa à tecnologia, mas ciência com SC em latim era a palavra que significava sabedoria. Vem de sciens, scientis. Estar ciente é estar com conhecimento totalmente embasado. Portanto, saber das causas. Portanto, nós, no ocultismo, mantemos as raízes antigas. Nossa ciência é a Sociedade das Ciências Herméticas Antigas. Está vendo a diferença? Ó? Isso aqui vale hoje. Mas, para nós, o que vale é cio, sei, ciência, que é pronunciado do mesmo jeito, mas o sentido é outro, e vem de sciens, scientis, que é sabedoria e estar com conhecimento pleno e bem embasado sobre aquilo que está falando. Logo, é permitido, dentro das ciências ocultas, que você engane. Parece estranho, mas isso é verdadeiro. Vamos então ver que o mesmo acontece com a palavra vitriol, que é a palavra com que vamos abrir a nossa introdução à alquimia. Então, vitriol. Vitriol
está aqui e é a palavra que nós vamos explorar nesse vídeo, né? Todo mundo me pediu, professor, faz um vídeo sobre vitriol. Aqui está, mas aqui está vitriol. No entanto, a palavra vitriol, que é encontrada mais frequentemente em dois pontos, um na maçonaria, precisamente na câmara ou sala de reflexões. Vou mostrar para vocês. Vai ser difícil que o livro é grande, tá? Mas vamos ter que mostrar. Então vamos aqui. Vitriol é encontrada na maçonaria, na câmara de reflexões. Então nós temos aqui, ó. Deus me ajude, porque o livro é enorme. Então, aqui nós temos a folha. Oh meu Deus. Aqui nós temos a folha. Vitriol. A folha está aqui. Vitriol. Tá vendo, ó? Vigilância e perseverança. Nós dissemos que o joelho do Baphomet significava vigilância, cuidado, não cochila, não dorme. E aqui está a Câmara das Reflexões, da maçonaria. Ou seja, se tirarmos essa folha aqui, vitriol, então nós teremos a sala de reflexões, ou a Câmara de Reflexões, que é essa aqui. Essa que você está vendo aqui. E essa caveira é ninguém mais, ninguém menos que Baphomet. Essa cadeira é onde o iniciado se senta. Essa folha que está em frente da cadeira é o testamento dele. Aquela pena que está ali, ele vai escrever o testamento. E aquela coisinha aqui branca, aqui é uma vela acesa, a luz maçônica. A luz será tratada nesse assunto, nesse tema. Então aqui nós temos a sala de reflexões, o gabinete de reflexões, onde o iniciado é, de maneira, vamos dizer assim, inocente, ingênua, levado a acreditar que está indo para uma masmorra, onde a caveira significa, se a Revolução der errada, foi na Revolução Francesa que conceberam esse vitriol. Então, antes, não era assim. Dizia-se que ele estava renascendo dentro do útero materno. Então, isso tinha uma visão, uma modificação. O candidato ia amarrado por uma corda na cintura, que significava o cordão umbilical. Aqui, na Revolução Francesa, fizeram uma modificação, o testamento. Ou seja, se a Revolução fracassar, então as autoridades vão matar você. Aí está então a sua caveira e você assina o seu testamento. Não é nada disso. Na verdade, isso aqui é um laboratório alquímico. A mesma coisa que mostramos para vocês, só que não é explicado. Nunca. Isso aqui é o primeiro ato do candidato, né, que vai se tornar o recipiendário. É o primeiro ato. Importantíssimo, mas não vai ser explicado. E isso aqui, essa folha, é a síntese do que ele vai fazer ali. Então nós temos ali um galo, símbolo do Mercúrio. Nós temos duas taças, em cima de uma está o enxofre, em cima da outra está o sal. Nós temos a foice e a caveira, que é a Baphomet, a morte. Nós temos uma bilha d'água, nós temos um pão. Tudo isso aqui vai ser explicado depois. Mas uma coisa é vitriol, outra coisa é vitriolum. Então, vitriol é a palavra errada. Nós estamos aqui, portanto, o maçom, quando entra, ele é enganado, porque não é vitriol. Então, não para no L. Vamos agora dizer, portanto, vou provar a vocês que o maçom, segundo Albert Pike, tem o direito, toda a sociedade secreta, tem o direito de enganar, engodar, encobrir e levar o iniciando ao erro se ele não for confiável. Ele tem que provar que é confiável. E aí, o segundo lugar onde encontramos o vitriol é aqui, segundo as ciências. Mas olha só, no corpus hermético, que é o livro
iniciado, iniciado, que dá a iniciação de Hermes. Hermes tem registro. Mas vejam o vitriol de Hermes. Olha só, minha gente, não tem nada parecido com o que está ali. Não tem nada a ver. Tá vendo? Ó? Tem? Não, não tem. E se você for até o final, você vai encontrar um texto. E nesse texto final aqui, que está bem pequenininho, eu vou mostrar para vocês, esse texto aqui não se menciona a palavra vitriol. Queria nitidez. Aqui, ó. A palavra vitriol não está aqui. Aqui está a famosa frase: o que está em cima é o que está embaixo. Portanto, tudo é engodo, tudo é iludir, tudo é enganar, tudo é dar pistas falsas. E o vitriol de Hermes Trismegisto é esse desenho aqui. E o vitriol, comumente conhecido, é completamente diferente. É isso aqui. Está à minha direita, ao lado de cá. Ou seja, aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Pronto. É isso aqui. Então, o vitriol, tábula smaragdina hermetis, ou verba secretório hermetis. Então, esta roda com esse símbolo será explicada. Mas ela é o vitriolum, não é vitriol. Mas aqui está escrito: visita interiora terra, retificando o que invenias oculto lapidem. Em torno dela, vamos dar o significado de cada palavra, palavra por palavra. Ó, isso aqui não tem nada a ver com. Cadê a folha? Isso aqui, e menos ainda, tem a ver com isso aqui. O gabinete maçônico. Ou seja, tudo está misturado e induzindo ao erro. Então, aqui está o gabinete das reflexões. Logo, é lícito fazer essa mistura para confundir, enganar, engodar e levar a pessoa, enquanto ela não pode, que é confiável, ela não merece saber a verdade. Então, aqui está o vitriol maçônico, a sala de reflexões. Não tem nada a ver, gente. Nada, nada. Se você comparar a cada uma das coisas, não tem nada. Nós temos outro exemplo de vitriol aqui também. Um exemplo muito bonito. Está aqui nesse livro. Então, esse outro vitriol, não sei se eu vou encontrar facilmente, mas está aqui. Então, aqui está. Esse é o mais comum, esse é o mais conhecido, mas vamos explorar ele. Mas vocês vejam, nada tem a ver com nada, tudo é diferente. E quando você fala vitriol, então aqui está na tábula smaragdina, o verba secretório hermetis, né? Aquele pedaço da Câmara de Reflexões é na maçonaria, tá? E é sintetizado por essa folha que está aqui. Tudo é para engodar, enganar, induzir ao erro. Então, nessa mistureba toda e nessa confusão, o iniciando não vai saber de nada se não tiver alguém que explique. Então, aqui está um livro famoso, e aqui você vê, olha só, a tábua esmeralda de Hermes está aqui, ó. E o que está escrito atrás dela está aqui, ó. Já mostrei antes. O que está em cima é o que está embaixo, é como o que está embaixo. Portanto, não tem nada a ver
uma coisa com outra. São quatro versões diferentes de uma coisa que dizem que é o mesmo. Logicamente, não é. Mas vamos esperar. Vamos devagarzinho. Nós estamos apenas na introdução. Né? Então, já mostramos. Esta é do corpus hermético. Né? Mas, aqui nós mostramos a vocês, portanto, é de outros livros. E aí, tudo isso, os alquimistas faziam com que o povo achasse que estavam fazendo aqui, fabricando, transformando os metais, estudando os metais. Não era. Os alquimistas estudavam metais sim, mas apenas secundariamente. A intenção deles, ou seja, o que mais eles queriam, não eram os metais. Era estudar a mente e aqui está a mente, o cérebro, e estudar o corpo. Ou seja, aquele laboratório era um engodo. Aqui está o cérebro. Portanto, o sistema nervoso está aqui. Tudo isso era estudado. Portanto, aquele desenho ali é um engodo, é um engano, uma pista falsa. Então, corpo e mente. Então, era isso que eles queriam. Mas a Igreja Católica, se soubesse disso, levaria eles para a fogueira. Então, eles faziam aquilo, escondiam. E aí, quando iniciado, eles não sabiam se era uma pessoa confiável ou não. Estudavam o corpo, estudavam a mente. Mas, enquanto o recipiendário não merecia confiança, o que é que eles faziam? Eles enganavam. Porque podia ser espião, podia ser alguém se infiltrando para poder deixar eles depois nas mãos da Inquisição. Por isso, era lícito enganar. Então, o estudo da alquimia, no final das contas, se resumia ao que está aqui. Vamos ler para vocês. Aqui embaixo está escrito assim: a alquimia tem como objetivo o perfeito funcionamento de tudo isto que foi mostrado. E o objetivo final é a geração do próprio homem. É o homem que constrói a si mesmo. Está aqui. Portanto, aqui está um homem como um feto, e aqui está ele como aqui está como embrião e aqui está como feto. Era isso que a alquimia fazia. Nascer de novo. Mas se a igreja soubesse disso, né, então invalidaria o batismo cristão, invalidaria o catecismo, invalidaria os sacramentos, e então eles seriam mortos. Portanto, tinha que fazer esses artifícios. Tinha que ser. E aí, ele tinha que fazer o quê? Aqui está, num cantinho aqui, ó. O conhecimento aqui ficava nesse pedacinho aqui. Essa parte colorida aqui, ó, gente, aqui, ó, é o pré-frontal. Nesse ponto aqui ficava a ciência com SCI oculta. E, portanto, ele tinha que guardar isso sob juramento. Mas, na verdade, ele ia estudar todo o cérebro e não só o cérebro. Aqui está o que ele ia estudar. Tudo isso. Mas ele, na verdade, fingia que eles estavam fazendo uma máquina. Uma máquina. Não era de verdade. Não estudavam de verdade. Estudavam máquinas, metais, tecnologia. E aí a igreja não se incomodava, porque um robô não tem alma. E o objetivo da igreja é salvar as almas. Então, se os alquimistas queriam fazer tecnologia, então podiam fazer. Mas se soubesse que estavam estudando o homem, corpo e alma, então seriam mortos. Vamos agora continuar. Já dissemos, a palavra certa não é vitriol. A palavra certa é vitriolum. Vitriolum e não vitriol. Então, aqui está. Vitriolum. A palavra correta não é vitriol, e sim vitriolum. Poucos sabem disso. Assim como as duas primeiras letras da palavra Bafomé é Ab, que invertido dá Ba, assim também as duas últimas letras da palavra vitriol foram omitidas
Então não é vitriol. Como está aqui, ó. Visita interiora, terra e retificando invenes oculto lapidem. Errado. Visita interiora terra, retificando invenes oculto lapidem, universal medicina. Pronto. Essa é a verdade. E poucos sabem isso ainda hoje. Ainda hoje sabem isso. Então, não é vitriol, é vitriolum. Assim como AB, as duas letras iniciais de Baphomet. Então, aqui também, nessa pequena diferença, as duas letras finais é que falam a verdade sobre o que nós estamos estudando. Portanto, podem ter certeza, quando vocês entrarem numa sociedade secreta, ou numa escola de mistérios, ou então numa sociedade filosófica doutrinária, então vocês saibam que vocês vão ser enganados durante muito, muito, muito tempo. Eu tive uma conversa com um membro de honra do Kabbalah Center, e ele me disse: duvide sempre, nunca leia um livro acreditando nele, porque os iniciados de verdade jamais escrevem tudo o que sabem. O nome dele era Jacó. Então, ele diz: a luz cega os pássaros noturnos, e a multidão não enxerga a luz os cega. Portanto, se a gente mostrar a luz para a multidão, vai cegá-los, porque eles temem a verdade. Ou seja, luz quer dizer verdade, sabedoria, ou seja, ciência, com SC. Mas o antônimo é trevas. Então, o iniciado tem a luz, o não iniciado vive nas trevas. Esse binômio sintetiza tudo. E as doutrinas esotéricas usam luz como sendo posse da verdade pelo buscador. No entanto, atualmente não vemos o que está acontecendo. Há muita gente que diz que busca a luz, mas na verdade busca seus próprios interesses. Cuidado, porque o meu amigo Jacó disse: duvida sempre, porque você já sabe bastante, e vamos então tomar cuidado, porque um iniciado de verdade jamais escreve tudo, só de boca a ouvido. Vamos agora a lei do silêncio. Vocês viram que aqui esse pedaço que mostra esse cidadão aqui, esse pedacinho aqui, ó, um pedaço pequenininho, mas extremamente importante. Pois esse pedaço pequenininho que nós estamos mostrando aqui, né, é muito importante. Por quê? Porque está com a boca fechada. A boca dele está fechada. Então vocês vejam aqui, ó. O que ele sabe está aqui. A boca está aqui, mas os lábios estão selados. Então os pitagóricos passavam 5 anos ou 7 anos recebendo a instrução, que era esse conhecimento aqui. Mas isso aqui não é olho, minha gente, isso aqui é o pé frontal. Mas a boca calada. A lei do silêncio é obrigatória. E se você quebrasse o silêncio, o segredo, a lei do segredo, estava morto. Inapelavelmente morto. Hoje não acontece mais, mas era assim. Então, estamos aqui apenas dando a introdução. Estamos terminando. Não pretendemos passar de 35 minutos. Assim, o juramento era a parte mais importante, e ainda é. Nós, na nossa maçonaria, na nossa sociedade, não fazemos o juramento. Apenas assumimos o compromisso de sermos sinceros. Basta o compromisso. O homem que não é capaz de manter a palavra, também não é capaz de cumprir o juramento. Portanto, para nós, basta o compromisso. Aqui está em poucas figuras. Então, um recipiendário está do lado de cá. Está aqui a figura que vocês estão vendo aqui, ó. Está de joelhos, está diante da ara do altar com 2 testemunhas. Deixa eu ver o seu figura assim. Aqui, 2 testemunhas. Então, esse aqui está recebendo, está jurando que vai cumprir a lei do segredo, a lei do silêncio. Vamos mais adiante? Vamos.
Dando um passo adiante, nós vamos encontrar aqui que o venerável mestre, que está ali, põe as mãos sobre a cabeça dele, consagrando-o. A consagração, portanto, é uma religião, porque ele é consagrado. E ainda mais adiante, então ele recebe, já confiável, ele recebe, portanto, agora o aperto de mão. Ou seja, o sinal maçônico de que ele agora é, é possuidor. Então é a última coisa. Agora ele recebeu o arcano. E agora vai se identificar com o maçom. Pronto. Está recebendo aqui o aperto de mão maçônico. Em 3 figuras mostramos ele ajoelhado jurando, depois ele ajoelhado recebendo a sagração, sagração e recebendo o segredo maçônico. Quando você termina essas 6 fases, você consegue compreender com toda a clareza, com toda a facilidade, por que foi que isso foi tão escondido e por que foi que isso foi tão secreto. Porque o arcano está aqui, embora você não saiba o que é. Então, um iniciado na maçonaria, quando vê essa coisa lindíssima, sabe que tudo aquilo é para esconder o que está aqui. Claro para os olhos de quem sabe. E completamente obscuro para os olhos de quem não sabe. São 30 minutos. Olha aqui, ó. Bafomete aqui. Tá vendo aqui, ó? Bafomete aqui, a caveira. Os objetos de trabalho, que aqui na alquimia eram, portanto, pipetas, buretas, provetas, e aqui não. São objetos de construtores. A pedra lavrada, as 2 colunas, né? A luz dentro de um nimbo com a letra G, que quer dizer geração. Geração. Portanto, a maçonaria tem a ver com a circuncisão, com o pacto de Abraão e o Deus dele, ou seja, a circuncisão. E aqui em cima, o Deus verdadeiro, que é somente o triângulo com o olho, não é Javé. Portanto, aqui não é Javé. Então, isto aqui é o grande arcano. E o pavimento mosaico, aqui, que é exatamente para mostrar que a diversidade é necessária para que haja a unidade. Quando você faz o juramento e recebe esse arcano, você entende por que lhe enganaram. E você não fica revoltado. Você aceita e vai seguir adiante, junto na ordem, sabendo que o que te fizeram era necessário. Portanto, vamos então encerrar dizendo a vocês, como conclusão, que é um rito de passagem. O que é um rito de passagem? É quando você sai do mundo profano para o mundo sagrado, né? Do espaço profano, que você procura não a sabedoria, mas a diversão, ou então a fama, o sucesso, que depois de algum tempo você fica louco, como aconteceu com muitas celebridades, ou então morre cedo porque faz excessos. Então, um rito de passagem é exatamente o juramento no qual o recipiendário passa das trevas à luz, ou seja, da morte para o nascimento, do mundo para o divino, do profano para o sagrado, da vida na qual buscava fama, sucesso e poder, ou a diversão para a sabedoria, a busca da sabedoria. Portanto, é o primeiro ato relevante na iniciação, o juramento e o ritual. Mas lembremos que tudo isso já está oculto na Câmara das Reflexões, sobre símbolos, escondido debaixo de símbolos, cujo principal é o testamento, que diz: estou assinando o testamento porque vou morrer para as paixões e vou viver para a virtude. Isso é o que faz um bom maçom. Com essas palavras, nós então vamos encerrar o nosso vídeo aos 34 minutos e 41 segundos. Prometemos que não passemos de 35. Não se esqueçam de dar o like, deem o seu like. Esse foi o primeiro de talvez 3 ou 4. A introdução. Viram que vai ser muito rico. Isso apenas um panorama geral. E não se esqueçam, recomendo nossos cursos de Yoga, Tarô, Cabala
alquimia, distorção de sonho, tudo isso nós fazemos em alunos particulares. Não tem mais grupos. Os grupos desapareceram. Não deu certo os grupos. Porque não dá para reunir todo mundo no horário só. Tá bom? Então divulguem o canal, deem o seu like e tragam pessoas para que juntem-se à nossa egrégora. E assim terminando, aos 35 minutos e 30 segundos, vamos terminar esse vídeo e dizer a você, boa visualização, que eu vou em frente.